o livro é Caminho, Verdade e Vida, tá? A psicografia do Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tá. Isso. Vidas sucessivas. Não te maravilhas de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. É de Jesus, que está em João, no capítulo 3, no versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento a injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, ele está falando, né, dessas vidas sucessivas, da misericórdia, né, de Deus, né, para com todos, da reencarnação, né? Então, a necessidade desse ir e vir, né, desses... Que às vezes as pessoas falam assim, você tem que pagar, assim, né? Como ele mesmo está falando aqui, entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, né? São penas rígidas mesmo, né? Seja pela condenação à morte ou ao sofrimento. Mas na providência divina já não é por esse lado, né? Não quer dizer que ele não vá corrigir mais tarde, né? Por isso que realmente é importante a reencarnação. E ele fala aqui, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça, né? Então, é a importância dessas vidas sucessivas, né? A importância desse amor que o Pai tem para com todos nós, né? Tá bom? Suzana, a palavra é sua. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui, né? Um pouquinho nervosa, porque quando a gente faz o estudo presencialmente, a gente vê as pessoas assim mais pertinho, mas tudo bem. É o que temos de possibilidade, né, hoje, mas isso é temporário. Eu vou colocar então aqui para vocês os slides que eu preparei para o estudo de hoje. E a partir desse momento eu não vou mais ver vocês, então eu vou ficar aqui só. Se vocês precisarem falar alguma coisa, tudo, eu não vou estar vendo, tá? Então tá bom, vamos lá. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá, ótimo. Muito bem, gente. Então, o estudo de hoje é sobre ideias inatas, está lá no Livro dos Espíritos, são as questões 218 a 221.
um estudo muito interessante, porque, pelo menos para mim, falava assim, ideias inatas, crianças prodígio, mas é bem mais do que isso, né? Vamos lá. Vou passar aqui os créditos, tá? Que são as obras que eu utilizei para o estudo. Também estou colocando aqui as obras que eu vou citar, seja somente uma passagem, um comentário, também coloquei tudo aqui. E eu vou ler para vocês, então. Kardec e Allan, o Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, na 93 edição, que eu não sei falar. Brasília, FEB, 2013, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, ideias inatas. Kardec e Allan, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da 3ª edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. 131 edição, Brasília, FEB, 2013. Kardec e Allan, a Gênese, tradução de Guilherme Ribeiro, da 5ª edição francesa, 53 edição, Brasília, FEB, 2013. Denis Leon, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 19ª edição, Brasília, FEB, 1997. Xavier, Francisco Cândido, pelo Espírito André Luiz, Ação e Reação, 18ª edição, Brasília, FEB, 1997. Xavier, Francisco Cândido, pelo Espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu, 15ª edição, Brasília, FEB, 1993. Xavier, Francisco Cândido, pelo Irmão X, Pontos e Contos. E eu coloquei Entre a Terra e o Céu aqui a mais. Está errado isso aqui. 7ª edição, Brasília, FEB, 1998. Desculpem não lembrar desses algarismos aqui, tá? Bom, para começar, então, o nosso estudo, ideias inatas, né? Então, o que seria inato? Vamos no dicionário, né, da língua portuguesa e ver que inato é que pertence ao ser desde o seu nascimento, né? Então, é inerente ao ser, é natural a ele, é congênito. São ideias, então, que existem na pessoa desde que ela nasceu. São ideias próprias dessa pessoa, que já estão com ela desde sempre, né? E não são fruto do que alguém ensinou, das vivências daqui, de fruto do meio onde ela vive. São ideias diferentes até do meio em que ela vive, vamos dizer assim. São ideias que pertencem ao ser inato a ele, desde o seu nascimento. O estudo das ideias inatas está inserido no capítulo da pluralidade das existências. Porque a pluralidade das existências é um princípio da doutrina espírita que explica muitos fatos da nossa vida, né? As diferenças que existem, as tendências de uma pessoa ou de outra, as facilidades, as dificuldades, as provações que cada um tem. Esse princípio da pluralidade é que vai explicar para a gente o motivo dessas diferenças, dessas desigualdades, mostrando a justiça de Deus para com todos nós, né? Que Deus não cria um diferente do outro, não dá a um possibilidades diversas do outro, e sim que cada um vem galgando por anos, né, a sua senda evolutiva e vivendo aqui na Terra o resultado das suas ações, o fruto do que conquistou e sempre se renovando, né? Então, esse princípio da pluralidade explica muito dessas coisas que ficam difíceis de entender, né? Então, por ele, a gente pode entender essas questões que nos surgem, né? Por que temos aptidões para certas áreas do conhecimento, certas tendências de comportamento, até mesmo de sentimentos? Por que algumas coisas para a gente são fáceis de ser entendidas, compreendidas e aperfeiçoadas, e outras nos custam mais? É difícil entender. Para aquela pessoa que acredita que nascemos junto no mesmo momento que o nosso corpo, fica difícil entender, porque a gente tem vivências que a gente sente que aquilo é uma facilidade na nossa vida, como se estivéssemos relembrando algum conhecimento, alguma apreensão, alguma vivência que tivemos, né? Aí a gente vê que essas facilidades são em certas áreas do conhecimento, facilidades ou pode ser também dificuldades. E aí a gente
não poderia parar para pensar assim, é o acaso. Isso acontece. O acaso não existe, né? Então, a gente precisa entender por que essas ideias estão na pessoa de uma forma inata. E isso é uma busca que já se vem fazendo ao longo dos séculos, né? Os filósofos, todas as pessoas querem entender isso que acontece, porque não é uma coisa que acontece só com uma pessoa, só num determinado momento da vida, é uma coisa que está na vida da pessoa sempre esteve, né? Então, todo mundo, os filósofos, as pessoas buscam entender por que isso. Por que para aquilo eu tenho facilidade? Por que eu tenho tanta dificuldade em outra coisa, em outro assunto, em outro conhecimento? Por que parece que eu já vivi e estou reconhecendo alguma situação, né? E também tem isso de como explicar essas crianças que em tenra idade já conseguem ter raciocínios, né, nas áreas da medicina, da música, da matemática, da física. Elas ainda nem passaram aqui pela infância toda, não estudaram ainda o suficiente e já têm uma capacidade muito grande. Isso a gente vê e viu ao longo dos muitos séculos já, não é uma coisa nova nem antiga, uma coisa que constantemente aparece, né? E que as pessoas ficam tomando conhecimento. Isso também é uma forma da gente de se provar, né? Por fatos que a reencarnação existe, né? Então, assim, fica difícil você entender. Quem tem mais de um filho também sabe disso, né? As aptidões de cada um, as facilidades, as dificuldades de cada um. Se a gente entender que aquela pessoa nasceu ali, todo mundo nasce na hora que o corpo, né, nasce junto com o corpo, e é sempre um fruto do meio ali que vai aprender. Não, é muito mais do que isso, né? Então, só mesmo a doutrina espírita e a pluralidade das existências para a gente poder entender isso melhor, né? Aí a gente também pode atribuir essa situação à inteligência. Ela tem essa facilidade porque ela é inteligente. Podemos pensar assim. Mas por que a inteligência em determinada área e não em outra? Por que com algumas pessoas e não com outras, né? Isso tudo, todas essas questões precisam passar pela lógica. E nós sabemos pela existência de Deus e sua justiça. Então, se a gente entende a existência de Deus, que é o nosso Pai, que é justo, que nos ama da mesma forma a todos, não haveria como explicar essas diferenças que existem, né? Mas a doutrina espírita, nesse princípio, nesse postulado, nos vai fazer entender isso bem. E é isso que a gente vai estudar hoje, né? Eu, quando estava pensando sobre isso, eu me lembrei de mim mesma, né? Quando eu quando eu tive contato com o espiritismo, eu fiquei tão feliz, porque parece que eu estava reconhecendo essa doutrina. Parece que eu estava lendo uma coisa que eu já havia lido, e não havia lido, né? Porque eu não sou nem de família espírita nem nada, eu tinha 15 anos, e aí eu fui para a mocidade. E aquele ambiente de mocidade, as músicas, o estudo, parecia que eu já tinha estado ali. Então, assim, foi uma coisa que eu me soou muito familiar e me fez sentir muito feliz e muito completa, como se eu estivesse voltando a viver aquela situação tão bonita e boa que é o contato com a doutrina espírita na juventude, né? Então, eu quero só colocar isso aqui para vocês, que é uma coisa que eu me lembrei e sou muito feliz e grata por isso. Mas se vamos pensar assim, na humanidade como um todo, como é que as pessoas ficam pensando, poxa, eu nunca estudei isso, como é que isso é tão fácil para mim? Como é que isso é tão familiar se é a primeira vez que eu tomo contato com isso, né? São as dúvidas que fazem, que as pessoas ficam, né? Eu nunca fiz essa tarefa, e, no entanto, consigo desenvolver também, ao passo que outras são sofridas, são difíceis para eu conseguir fazer, né? Aí, Kardec, então, pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, gente, vamos prestar atenção nessa pergunta, que é bem assim, direcionada. Kardec quer saber se, enquanto encarnado, o espírito conserva alguma marca, algum sinal, algum indicativo das percepções. Que são percepções? Percepção é a faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente.
Então, tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vivência, numa vivência anterior, pelos nossos sentidos, pelo nosso raciocínio, pelos nossos sentimentos, todos os conhecimentos e estudos adquiridos, o homem conserva pelo menos um traço disso, que ele possa ter contato das existências anteriores. Ou seja, tivemos experiências, vivências, realizamos estudos durante outras existências corpóreas. Será que o fruto disso se perde a cada nascimento do corpo físico? Não pareceu lógico ao Kardec, né? Essa perda não parece lógico para a gente vai entender como é que isso ocorre, né? Através da resposta dos espíritos. Aqui já coloquei, né? A percepção é a faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente. E os espíritos respondem: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, essas percepções, esse conhecimento, todas as vivências que tivemos numa existência anterior, enquanto encarnados, nós temos uma vaga lembrança. E é essa vaga lembrança que se chama ideias inatas. Então, Kardec pergunta: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Quando eu li essa letra A, eu pensei assim, então havia uma teoria sobre as ideias inatas, né? E Kardec pergunta se essa teoria seria quimérica. Quimérica seria fictícia, fruto da imaginação. Então, realmente, ela vale essa teoria das ideias inatas? Então, eu fui dar uma pesquisada no Guia do Estudante, uma parte de filosofia, e vi que tem a teoria de Descartes, né? Que ele colocava que existe 3 tipos de ideias. As ideias inatas, naturais, que se encontram no indivíduo desde o nascimento, de modo que não adquirimos pela nossa experiência. Essa era a ideia do Descartes sobre as ideias inatas. E ele também entendia que havia as ideias adventícias, que se formam ao longo da vida a partir da experiência, e as ideias factícias, ou da imaginação, que formamos na nossa mente a partir das outras ideias. Eu busquei isso no Guia do Estudante, da editora Abril, sobre René Descartes. Interessante que, lendo um pouquinho mais dele, Descartes acreditava que as ideias inatas são as ideias de Deus. Se assimila um pouco eu não me aprofundei, né? Nem tenho essa pretensão, por enquanto, mas, assim, se aproxima um pouco da consciência, das leis de Deus dentro de nós. São as ideias que não erram, são as ideias verdadeiras, que cada um carrega dentro de si, ele coloca isso, né? Mas aqui no nosso estudo a gente vai ver que as ideias inatas são fruto do que a gente já conseguiu construir de ideias ao longo das nossas existências anteriores, e que a gente, quando está encarnado, reflete um pouco, expressa um pouco dessas ideias, mas isso aí a gente vai vendo mais adiante. Então, não é quimérica, não é falsa essa teoria das ideias inatas, ela não é uma coisa boba e errada, e os espíritos dizem, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. É muito bom ouvir isso, né? Tudo aquele conhecimento que a gente tem até o final da nossa vida, às vezes a gente já está ficando velhinho, acha que não vai aprender mais nada, que não precisa, que não dá mais tempo, e não. O conhecimento, o estudo, o aprendizado, ele é para a nossa vida, para sempre, de espírito. A gente só vai mudar a roupagem, né? A gente, às vezes, com mais facilidade, outras vezes a gente já vai ter que ter mais persistência, né? Para a obtenção dos conhecimentos, mas a todos nós é franqueado, é possibilitado esse conhecimento e não se perde, porque ele passa a ser patrimônio do espírito, né? Fica com a gente, isso não se perde. Os conhecimentos, as vivências, as experiências no campo moral, no campo intelectual, isso tudo o espírito constrói para si e permanece consigo, né? Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Então, quando a gente não está encarnado, está desencarnado, né? Está no mundo espiritual, ou às vezes até, não sei, talvez no sono, um pouco desprendido do corpo, o espírito sempre os tem presente. Então, a gente tem esses conhecimentos conosco sempre. Durante a encarnação,
esquece-os em parte. Então, gente, esse esquecimento é momentâneo. Durante a nossa encarnação, esquece em parte, não esquece também todo, né? Então, vamos lá. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, a gente tem uma intuição, uma percepção que a gente não sabe explicar como, né? Não é concreto, não dá para explicar muito, mas a gente tem aquela intuição, aquela vaga lembrança, aquela ideia, aquele reconhecimento que é muito bom para a gente. Isso a gente conserva e nos auxilia no nosso progresso espiritual enquanto estamos aqui encarnados. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. O amor de Deus é tão grande por todos nós que nos dá essa possibilidade. Às vezes a gente não... É claro que uma encarnação não dá para fazer tudo, e às vezes a gente não faz tudo porque ficou paralisado, né? Na preguiça, na má vontade, nos nossos vícios. E a gente tem a oportunidade, a cada nova existência, um novo ponto de partida, parando sempre do ponto que ficou a existência anterior. Eu não consegui concluir aquela coisa, aquela tarefa, aquele conhecimento, aquela vivência. Eu vou dar seguimento numa próxima existência. Graças a Deus, né? A cada existência progredimos um pouco, né? Uns mais, outros menos, a depender dos esforços e das escolhas de cada um. Então, Deus nos dá essa oportunidade do crescimento. Cabe a nós observar na nossa vida todas essas oportunidades, o que às vezes a gente enxerga como dificuldade, como uma coisa difícil, uma situação difícil, uma vivência difícil, é uma oportunidade de retomada. Né? Quando a gente fala que a gente vai reparar um erro, que a gente vai refazer uns laços, é essa retomada, que a gente vem com as pessoas certas, nos lugares corretos, numa posição de vida correta para a gente recomeçar, refazer esse ponto de partida, né? Mas por que, então, que a gente perde essa memória total dos conhecimentos, né? A gente fica só com uma vaga lembrança. Poxa, a gente pensa assim, mas se eu lembrasse de tudo seria muito melhor. Eu já saberia onde eu errei, eu já saberia como é que eu me lido com aquela questão, eu já sei que eu ia ficar de má vontade com alguma matéria, com alguma área do conhecimento, se eu pudesse lembrar disso tudo, né? Aí, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dá uma explicação, uma causa fisiológica para esse esquecimento, né? Que a gente já viu aqui, que ele existe, mas ele não nos impede de crescer, e a intuição que a gente guarda deles nos ajuda. Fora os amigos espirituais, fora a nossa consciência que é em primeiro lugar, que está ali nos advertindo, tudo isso. Então, a gente não pode dizer que não tem meios de progredir. Mas o Leon Denis coloca uma causa fisiológica nisso que eu achei bonito, bom de trazer aqui para vocês, dividir com vocês. E ele fala, esta causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material, que sobrepondo o seu invólucro fluídico, faz a seu respeito, às vezes, de um apagador. Então, quando a gente tem lá o nosso perispírito, tá? A gente não está com o corpo físico, né? Aí, quando a gente vai reencarnar, a gente recebe esse invólucro material, né, que se sobrepõe a esse invólucro fluídico que é o perispírito, e apaga muitas coisas, sombreia muitas coisas, e isso é providencial. Em consequência da diminuição de seu estado vibratório, o espírito, cada vez que toma posse de um corpo novo, de um cérebro virgem de toda a imagem, acha-se na impossibilidade de exprimir as recordações acumuladas das suas vidas precedentes. Continuarão, é verdade, revelando seus antecedentes em suas aptidões, na facilidade de assimilação, nas qualidades e defeitos,
Mas todas as particularidades dos fatos, dos sucessos que constituem seu passado, reintegrado nas profundezas da consciência, ficarão veladas durante a vida terrestre. Então, a gente recebe um cérebro novo. Aqueles conhecimentos estão lá guardados, mas numa área mais profunda, né, da memória, que ele fala aqui, na profundeza da consciência. Liberto, o espírito retoma isso, mas quando ele está aqui encarnado, isso funciona, como ele coloca aqui, como um apagador, né? Mas essas aptidões, essas facilidades de assimilação, qualidades e defeitos, continuarão conosco. As particularidades que não. Então, tem essa causa fisiológica e tem também a causa moral, a causa providencial de Deus, né? Que a gente foi buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no esquecimento do passado, que os Espíritos nos falam, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Ou seja, ele coloca aqui que isso é errado, a gente dizer que o esquecimento é um obstáculo para que a gente possa aproveitar as experiências anteriores, como se tudo aquilo que eu vivenciei não servisse para mais nada, porque eu esqueci. Esse esquecimento traz um obstáculo total. Então, ele fala, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, muitas das vezes, esses questionamentos que a gente faz, rebeldes, né? À vontade de Deus, às leis de Deus, como eu falei, uma rebeldia, porque Deus, ele faz a sua justiça com amor. E se para ele aprove lançar esse véu sobre o passado, é porque é vantajoso para a gente. E é muito fácil entender isso, né? Como ele fala aqui, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos, singularmente. Se a gente souber dos nossos fracassos do passado, com certeza ficaríamos muito envergonhados, né? Ou então, exaltarmos o orgulho, que não é uma coisa boa. O orgulho precisa estar fora, precisa ser combatido e não alimentado. Então, eu venho numa nova existência para combater o orgulho e fico com reminiscências de quando eu era orgulhoso por algum motivo. Então, isso tem que ser apagado, como diz ali, né? Então, vamos lá. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltarmos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Olha, essas reminiscências podem funcionar atrapalhando as nossas decisões, fazendo com que a gente tome o caminho que não é o caminho bom, né? Influenciando negativamente as nossas escolhas. E Deus, que é bom, facilita para a gente, né? Para que a gente tenha meios de engendrar essa escolha. Claro que a escolha é de cada um, o livre-arbítrio é de cada um, mas Deus é tão bom que nos dá os meios da gente até fazer escolhas melhores, tirando da nossa memória situações que nos exaltavam o orgulho. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Se eu soubesse quem foi meu inimigo, o mal que eu fiz a alguém, isso, com certeza, na minha família, com amigos, no meu trabalho, influenciaria a minha relação com aquela pessoa. Então, assim, a oportunidade de recomeço, como falamos mais adiante, o ponto zero, recomeçar, precisa de ter esse esquecimento. Ficamos com as intuições das nossas experiências. Até que a gente fala assim, quando a gente está vivendo mesmo na nossa vida atual, faz uma coisa que não deu certo e nós sofremos, quando a gente se depara com uma situação semelhante, a gente lembra o que sofreu, lembra o que fez o outro sofrer, porque a nossa consciência nos avisou e nos deu o resultado, né? E a gente tem mais uma forma melhor de fazer uma escolha, e aí a gente vai ouvir essa voz da experiência, essas intuições das vidas anteriores, ou vai ouvir ainda aqueles sentimentos que estão enraigados dentro de nós, que ainda precisam ser fruto da nossa batalha íntima, né? Mas a gente tem como
pela intuição, fazer escolhas acertadas. A nossa consciência nos dá essa intuição também, porque lá estão as leis de Deus. Então, a gente tem toda a capacidade de fazer acertos na nossa vida e de se esforçar para lutar contra aquilo que nos leva às más decisões, às más escolhas, né? Muito bem. Leon Denis também comenta sobre essa parte das recordações anteriores que poderiam nos atrapalhar, né? Ele diz: a persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. Então, se é difícil para a gente transformar e modificar, para a gente pensar diferente, ter novas ideias aliadas com as ideias do Cristo, se a gente tivesse ainda vivo em nós os erros do passado, as ideias erradas do passado, frutos de uma sociedade ultrapassada, fruto de uma vivência equivocada, fruto da minha condição espiritual anterior, isso estaria vivo dentro de nós, poderia nos atrapalhar, né? Deparar-se-iam, assim, muitos obstáculos à nossa educação, aos nossos progressos, nossa capacidade de julgar, achar-se-ia muitas vezes adulterada desde o berço. Então, olha, ele coloca que quando a gente está com uma ideia errada e se mantém com ela, fica mais difícil, porque a educação faz com que a gente adquira valores novos, pegue as ideias erradas e perceba que elas estão erradas. No conhecimento liberta, o conhecimento nos dá responsabilidade, né? Então, estamos aqui para nos educar. Então, quando vem uma nova educação, novas ideias, como, por exemplo, eu que entrei 15 anos no Espiritismo, são novas ideias que chegam na vida da pessoa. As minhas ideias equivocadas do passado, elas ficam ali para trás, e essas novas ideias chegam. E eu vou fazer delas uma síntese, eu vou estudar e vou ver onde eu estou errando. E isso é um processo que leva a vida toda e toda a vida do espírito, né? A gente, com o conhecimento, a gente julga melhor as coisas. Então, quanto mais a gente tiver possibilidade de aprender de uma forma liberta, de uma forma não agarrada às concepções anteriores, não influenciada pelas concepções anteriores, essas ideias boas que nos chegam, melhor para que a gente possa se desenvolver, né? O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma vida nova nos proporciona. Ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano maior. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. A cada nova vida, retomamos um ponto da vida anterior, mas com novas faculdades, com nova educação, com novos conhecimentos, com novas experiências, que vão fazer com que a gente evolua, né? Se a gente estiver atento, vigilante, se a gente quiser, pela vontade, conhecer, estudar cada vez mais profundamente, né? E principalmente com esse estudo, fazer o nosso exame de consciência que nos diz Santo Agostinho, né? Que a gente tem elementos para dizer onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar, né? A gente perceber onde a gente erra, né? Essa é uma parte importante nesse aprendizado e na nossa renovação. Vamos, então, agora à questão 218. Vamos só esse aqui também que está lá no Leon Denis, que eu achei legal. Cada encarnação encontra na alma, que recomeça, vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e seu poder de assimilação. Por isso, dizia Platão, aprender é recordar-se. Interessante isso, né? Porque é isso, a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai recordar, porque em outras vidas já podemos ter contato com ela, ou pode ser a primeira vez, né? E em várias áreas do conhecimento, em várias circunstâncias da nossa vida, a gente vai mesmo recordar, não é a primeira vez, né? Não será a primeira vez.
Questão 218, letra B. Então, Kardec conclui o seguinte, que grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas. Então, Kardec pensou assim, então, uma existência e outra é como se fosse uma continuidade de um dia para o outro, né? Aí os espíritos dizem, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas existências, né? E que no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Então, assim, não é também tão automático assim, tão simultâneo assim. A gente passa um período na erraticidade, e nesse período a gente vai estar analisando as nossas condutas, aprendendo coisas novas, ampliando a nossa percepção, tomando contato com os conhecimentos adquiridos nas outras existências de uma forma mais presente, né? E temos oportunidades de trabalho, a gente vê no nosso lar, Narcisa trabalhando para poder reencarnar e exercer melhor a sua tarefa de mãe, fortalecendo o seu sentimento, a sua forma de educar o outro, né? Através ali do trabalho das câmaras de retificação, em contato com os espíritos sofredores, ela criou uma fortaleza para dar um limite para os seus filhos que numa existência anterior ela não conseguiu. Então, ela aproveitou a erraticidade. Se fosse uma coisa simultânea, ela voltaria talvez com a mesma deficiência. Mas ela percebeu, houve um fracasso, ela reuniu todo mundo para reencarnar e se preparou por 50 anos. Ela disse que foi a ministra veneranda quem havia lhe dito, né? Lá no livro Nosso Lar, que eu não coloquei ali nos créditos, mas lembrei agora. Ela falou para Narcisa, olha, são necessários 50 anos. E Narcisa disse, achou muito no início, mas depois ela viu. Porque às vezes a gente não percebe o quanto a gente é equivocado numa conduta, numa ideia. A gente não percebe, às vezes, que a gente pensa que sabe, mas não sabe, né? Então é necessário que a vivência, a experiência na erraticidade, ou aqui na Terra, são coisas importantes para o nosso fortalecimento e para o nosso aprendizado, porque a gente estuda, aprende, a gente vive e aprende tudo aquilo na nossa vivência, né? A gente sintetiza tudo isso, tá? Eu também me lembro, aí agora eu vou falar do caso do livro Ação e Reação, que eu coloquei lá nos créditos, que é o caso do Silas. Eu achei, quando eu li, não li agora, né, mas quando eu estava estudando, eu lembrei dessa leitura. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo, né? Para quando a gente tiver um estudo determinado, nossa memória pode nos ajudar. Então, nesse livro, Silas, em uma existência anterior, deixou que a paixão pela posse governasse todos os seus ideais. Ele era o que se chama avaro. Avaro não é só uma pessoa econômica, avaro é uma pessoa apegada aos bens materiais, né? E ele era extremamente apegado. A mãe do Silas observou isso nele. A mãe estava atenta, vendo que ele tinha isso muito, muito sério dentro dele, né? O apego ao dinheiro. Então, o que ela fez? Ela estimulou o Silas a estudar medicina, porque ela acreditava que ele desenvolvendo os estudos, o gosto pelos estudos da medicina, ele teria, ao lado do sofrimento, a oportunidade de auxílio ao próximo. Ele estaria, porque o Silas, ele nasceu numa existência anterior, ele nasceu numa família que tinha posses, ele não tinha, assim, umas dificuldades na vida dele, estudou numa boa faculdade de medicina, e a mãe dele era uma pessoa muito boa, e estava observando essa tendência, né? Vamos dizer, essa ideia inata dele, essa tendência do passado e do presente do Silas, e pensou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos estudar medicina, porque ele, em contato com os doentes, ele pode se sensibilizar e se dedicar, né? E dessa forma ele se aproximaria de Deus, e quem sabe, quando a gente se aproxima de Deus, com certeza a gente se desapega dos bens materiais, né? E quando a gente tem o desapego dos bens materiais, a gente se aproxima de Deus. A mãe do Silas já percebia esse caminho e
e o orientou a estudar a medicina com essa ideia. Contudo, o Silas consagrou-se à medicina com o objetivo de explorar os enfermos ricos para ferir amplas vantagens materiais. Fico pensando assim, quem de nós, né, já não deve ter passado por uma vida em que utilizou o conhecimento só para explorar o próximo? Né? Então, um conhecimento tão sério como a medicina, e todos os conhecimentos são sérios, e uma oportunidade de trabalho e de sermos um instrumento de Deus aqui na Terra, através do nosso labor, do nosso conhecimento, daquilo que sabemos fazer, seja em qualquer área da vida. Quando a gente entende que vai utilizar esse conhecimento para angariar dinheiro, não que a gente não tenha que ter o fruto do nosso trabalho, né? Mas o exercício da medicina para ele era o contrário do Bezerra de Menezes, né? Que era o médico dos pobres, que não cobrava de ninguém. Quem pudesse pagar, pagava, quem não, ele atendia a todos. Silas só queria atender os enfermos ricos. E a gente sabe, né, o exercício da medicina, quando é voltado para as questões materiais, é muito comprometedor, porque ao invés de a gente auxiliar, ao invés do médico estar auxiliando, ele está apenas pensando e apenas ajudando, trabalhando, beneficiando a quem pode pagar, né? E às vezes até cobrando custos a mais, enfim, uma coisa muito desvirtuada. Mas o Silas sequer exerceu a medicina. Ele tinha essa intenção de exercer, mas só para trabalhar com as pessoas que pudessem pagá-lo muito bem. Mas ele não exerceu por quê? Logo após ele ter conseguido o diploma, a sua mãe desencarnou. E ele ficou obcecado pelo inventário da sua mãe. Ele ficava o tempo todo olhando tudo, se estavam gastando, quanto que ia ficar para ele. Ele abandonou o exercício da medicina. O seu genitor casou-se novamente e ele então passou a se dedicar a excluir a madrasta da vida do pai, da vida deles, porque mais tarde ele não queria dividir a sua herança. Ele engendrou vários planos para isso, acabou causando crimes e mortes no seu próprio lar, né? Mesmo antes de desencarnar, o Silas já se viu preso à consciência culpada, que o acompanhou por largos anos na espiritualidade, quando foi acolhido por um grupo de amigos e empenhou suas energias para a recuperação. Então, olha, entre uma existência e outra, Silas observou as faltas que cometeu. Já antes de desencarnar, ele já tinha ali percebido, se arrependeu e agora precisava reparar. E ele iria reencarnar. E o bonito é isso. Ele seria novamente médico. Ele iria estudar novamente a medicina, só que certamente não seria nas mesmas condições, seria com mais dificuldade para que ele pudesse valorizar. E ele se dedicaria à medicina para ajudar as pessoas, numa vertente diferente da que ele deu numa vida anterior. Né? Então, inclusive, ele iria cuidar como médico e irmão de sua irmã, que era madrasta de uma vida anterior, né? Que viria nessa próxima reencarnação com problemas mentais. Então, ele teria muitas dificuldades e ali uma oportunidade de reparação. Eu fico pensando que quando ele se tornasse um estudante, a medicina para ele seria como se ele estivesse reconhecendo, né? Seria uma escolha que ele perceberia bem e levaria esse caminho, né? Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. E também no fato dele ter, durante uma encarnação e outra, progredido, porque ele estava até realizando trabalhos, dirigindo trabalhos ali espiritualmente, né? E também tem o exemplo do Amaro, o Amaro do livro Entre a Terra e o Céu. É só um trechinho. Quando os espíritos vão apresentar Amaro, eles dizem o seguinte: este é Amaro, o chefe da casa, ele está encarnado. Tem um longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projetis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Eu fico emocionada com essas coisas, porque a gente pode, pelo nosso trabalho, modificar todo um passado de débitos. Então, que a gente possa valorizar onde a vida nos colocou.
onde trabalhamos, na nossa casa, qual a nossa tarefa dentro de casa? Qual é a nossa tarefa no nosso trabalho profissional? Né? Na doutrina espírita aqui, né, conosco, entre nós, aqui nesses trabalhos que todos nós temos a oportunidade de realizar na casa espírita, né? Tudo isso é uma misericórdia de Deus para que a gente refaça os caminhos. Essas escolhas que a gente faz são essas ideias que a gente já tem. Intuitivamente, a gente vai se direcionando para isso. Né? Vamos lá. Aí tem a questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, o do cálculo e etc. Né? Aqui ele fala dessas crianças prodígio. Né? Muitas são prodígio mesmo, verdadeiros gênios da música, da matemática, da poesia, das línguas, né? São faculdades, que ele coloca aqui, extraordinárias dos indivíduos, né? Sem estudo prévio. Então, uma coisa que Kardec colocou e que acontece muito. Ao longo dos séculos, a gente tem notícias, né? Eu até peguei alguns exemplos, que está lá no livro também do Leon Denis, dessas crianças, que ele faz um estudo, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis faz um estudo sobre as crianças prodígio e a hereditariedade, para mostrar que não é fruto da hereditariedade, sim fruto dos conhecimentos adquiridos ao longo das existências. Ele dá alguns exemplos que a gente conhece, eu coloquei aqui. Mozart, tocava sonata ao piano aos 4 anos e aos 8 compôs uma ópera. Eu nem sei o sentido amplo disso, porque eu sou totalmente... seria uma área do conhecimento que eu teria muita dificuldade e que eu vou um dia começar, né, como uma novidade para mim, eu acho. Pascal, com 12 anos, descobriu a geometria plana, matemática, difícil. Rembrandt, não sei se é assim que fala, desenhava como um grande mestre antes de aprender a ler. William Hamilton, aos 13 anos, conhecia 12 línguas e aos 18 se tornou um grande matemático. Olha, esse tem uma habilidade em 2 áreas diferentes, né, do conhecimento. E também tem o menino Pepito, eu achei muito bonitinho, ele é um menino espanhol, foi, de 3 aninhos, que até era conhecido como Mozart espanhol. Tocava e improvisava ao piano diversas áreas, com muita sonoridade e com uma expressão admirável. Sua mãe também tocava, às vezes com mais critério técnico correto, né? Mas ele primava pela criatividade, pela expressão. Ele tinha aquele sentimento, ele botava o sentimento, a expressão na música, triste, uma expressão animada, ele expressava isso muito bem. E quando ele não conseguia chegar até determinado tom, sei lá, de um teclado, porque ele tinha uma mãozinha pequena, ele inventava outros similares para poder tocar aquilo que ele queria tocar, e criava, ele tocava o que as pessoas já conheciam, ou ele criava. E a mãe dele que, de repente, do nada, ele estava tocando piano. A mãe dele tocava em casa, mas ele tocou 1000 vezes melhor do que a mãe com 3 anos de idade. Então, isso não é fruto do conhecimento, isso não foi a mãe que ensinou para ele, né? E ele tocou no Palácio Real de Madrid também, né? Então, se questiona se esses fatos são hereditários e não guardam nenhuma relação com os seus ascendentes, né? É o caso de Trombette, que nasceu de uma família pobre e ignorante e aprendeu sozinho na escola primária francês e alemão. Aprendia línguas em apenas algumas semanas. Então, gente, não tem como explicar a hereditariedade. Também no livro fala assim, será que não é mediunidade? Também não é mediunidade, porque tem toda uma criatividade, tudo da pessoa, uma improvisação, uma criação ali que é próprio dela. Então, também não pode se dizer que é uma mediunidade, né? Aí tem o comentário
sobre esses fenômenos, o comentário do Leon Denis. Todos estes fenômenos, na sua variedade infinita, têm sua origem no passado da alma, nas numerosas vidas humanas que ela percorreu. Cada um traz ao nascer os frutos de sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc. Traz habilidade para tal coisa, de preferência a tal outra, segundo a sua atividade se exercitou num ou no outro sentido. Então, os espíritos, nós podemos estar a diversas existências realizando aprofundando um conhecimento. Então, à medida que isso vai se acumulando, a gente vai reconhecendo mais esses conhecimentos numa nova existência. A gente vai ter facilidades com eles, né? Mas é muito bom poder também esquecer, para a gente poder começar os novos conhecimentos. Não ter preguiça. Às vezes a gente se acomoda porque fazemos só o que a gente já sabe. Uma coisa diferente a gente não quer fazer, porque vai ter trabalho, vai dar trabalho, vai cansar no início, mas depois a gente vai ficar feliz porque aprendeu coisas novas, né? Kardec também pergunta aos espíritos, questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então, assim, a gente viu que temos a intuição e podemos aprofundar a cada nova existência. Vimos que retomamos de um certo ponto, né? Mas será então que pode perder uma dessas faculdades numa existência, né? Aí a gente vai ver a resposta aqui dos espíritos. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Então, gente, é muito importante esse ensino dos espíritos, porque toda inteligência utilizada para o mal, ela não nos vai ser mais franqueada por um tempo para que a gente possa aprender com esses efeitos, né, que a gente gera quando utiliza mal a nossa inteligência, porque a gente causa danos perispirituais no uso inadequado da inteligência, né? Eu separei aqui a história do livro Pontos e Contos, Grande Cabeça, sobre o doutor Abelardo Tourinho, que era um advogado de renome. Não conhecia derrotas, sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Ele ficava ali no seu escritório buscando onde tinha uma lacuna da lei que pudesse servir de justificativa, de defesa aos seus clientes, né? Ele tinha um talento privilegiado de estudo, né, de inteligência para entender as normas, os princípios e a aplicação deles na vida das pessoas e na defesa das pessoas. Só que ele não utilizou isso para o bem, né? Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Então, toda aquela inteligência dele foi para defender o crime, né? Defender o mal em troca do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o casuístico torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular, porque ele conseguia construir teorias que livravam a pessoa do processo e da penalidade aqui na Terra, né? Mas a mãezinha dele também estava observando que ele só tinha esse tipo de cliente e dizia a ele: meu filho, estuda o evangelho. Eu nunca vejo você atendendo uma pessoa que precisa, está sempre envolvida com... Você não ajuda as pessoas. Aí ele dizia que tinha que trabalhar. Ele não veio para estudar evangelho, ele não veio para isso, ele veio para ser advogado e ele não poderia deixar de ganhar seu dinheiro porque ele precisava para a vida material dele. Por isso que justificou para a mãe
Só que chegou aquele momento do desencarne, né? E ele sofreu bastante. Ele ficava literalmente chumbado na superfície, né? Na terra. Não conseguia levantar-se, achava-se caído, na expressão literal, caído mesmo. E aí, o que foi visto? O nosso amigo padece de inchação de inteligência, pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. A inteligência pode ser uma arma para o mal, e pode ser um instrumento do crime. Então, como é que a pessoa vai nascer de novo na mesma condição? Para engendrar o crime de novo? Para errar de novo? Para ter essa tentação, essa dificuldade novamente? E mesmo que ela queira, no caso aqui do nosso amigo, tem o seguinte: seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia do amor próprio. Ele, o perispírito na parte lá do cérebro, se inchou desses sentimentos do amor próprio, do egoísmo. E claro, né, que ele se aproximou dos espíritos também, da mesma condição espiritual, né? Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Então, ele reencarnou e ficou ali no seu carrinho de rodas, né, desfigurado, para curar os desvarios da sua inteligência. Então, a inteligência pode ficar ali esquecida, pode sim ser retirada, como é que os espíritos perguntaram. Perdida, perdeu essa faculdade, pode, se ele utilizou errado, se ele deturpou, adulterou, usou para o mal. Isso aqui que eu trouxe é um exemplo muito extremo, né? Mas a gente tem situações que não são tão graves, mas que às vezes a pessoa precisa de ser um pouco afastada de grandes ideias, de grandes capacidades para poder desenvolver a humildade, a compreensão, abrir outras fontes de trabalho, outras formas de exercício do amor de Deus, né? De ser um instrumento para Deus. Né? Isso aí, ser um instrumento de Deus nunca nos é tirado, né? Isso a gente sempre pode. Ou nessa situação da gente querer que uma faculdade fique lá adormecida para poder exercitar outra. Tem um médico que eu conheço da família, ele já é um senhor, ele é tão capaz na área dele, que ele tem até uma sala com o nome dele lá no Instituto, agora eu esqueci o nome, Fernandes Figueira. E ele falava assim, que ele nunca repetiu uma palestra, ele sempre estudava tudo de novo, porque se você ficar repetindo, fazendo tudo sempre igual, a pessoa deixa de aprender, aquilo vira mecânico, né? Então, às vezes, é bom que a gente adormeça uma coisa que a gente já sabe fazer muito bem, para entrar novos conhecimentos. Eu não sei se eu ainda posso continuar, Vera. Ô, Suzana, Oi. a gente tem mais passe, então você pode continuar até 5 para as 9. 5 para as 10? Aliás, 5 para as 10. Ah, então tá bom. Não falta muito, não. Mas também, se você quiser. Tá. Aproveita todo o tempo até 5 para as 10, tá? Tá, então eu vou até o finalzinho. Tá bom, tá ótimo. Não tem muito mais, não. Na questão 221, Kardec pergunta, dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva do passado, né? O sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Kardec, ele sabe que mesmo selvagem, o homem tem instintivamente a certeza da existência de Deus. E sabe também que a vida material, a vida do espírito é eterna, tem a vida futura. Ah, mas tem gente que não pensa assim, não. Não pensa, porque vem outros conceitos, vem o orgulho e abafa o que lá dentro a pessoa tem muito forte. E a própria pessoa com suas ideias e preconceitos e vícios acaba ofuscando isso, né? Então, Kardec pergunta, é uma lembrança de outras vidas? Esse sentimento instintivo, mesmo o homem selvagem? Porque a gente não consegue compreender ao certo que é Deus, mas a gente tem esse sentimento da sua existência.
instintivamente, e alguns conceitos a gente já consegue estudar, porque no Livro dos Espíritos tem, na Gênese e tal. E também sobre o pressentimento da vida futura. Aí os Espíritos nos ensinam. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Então, gente, essas ideias que a gente tem inatas, né, da existência de Deus, da vida futura, estão conosco. A gente só não percebe porque o orgulho abafa esse sentimento. Muitos querem crer que são coisas fantasiosas, não estão aprovadas cientificamente, vem essa batalha, quando a própria ciência agora já está comprovando muita coisa. Outro dia eu vi que eles estão vendo a quantidade de planetas que existem aí no universo com capacidade de vida. Então, assim, pelos próprios fatos, até mesmo os cientistas estão podendo comprovar o que instintivamente a gente já sabe, né? É claro que instintivamente a gente sabe, então não precisa estudar? Não, instintivamente a gente sabe, mas vamos ter a certeza pelo estudo daquilo que a gente já sabe. Vamos entender logicamente como é que é, racionalmente, vamos estudar, porque também já chegou a nós todos esse estudo, então por que não fazê-lo? Se a gente também tem esse sentimento, essa lembrança, porque também já estudou também em vidas anteriores, o que a gente também já tinha isso instintivo, a gente já começou a estudar também em outras vidas. Aí depois na letra A, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Isso aqui eu já falei, peraí. Tá. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Ah, não, peraí, gente, desculpa. Eu acho que eu esqueci de botar uma outra pergunta que ele faz aqui. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Em todos os povos a gente tem um pouco da doutrina espírita, né? E ele diz, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. E ela é antiga, gente, o Espiritismo, o que o Espiritismo nos traz foi codificado por Kardec, mas os seus conceitos são a nossa própria essência, porque somos espíritos. Então, essa doutrina é natural que ela também seja intuitiva, vamos dizer assim, né? Termos essa ideia inata. Conservando a intuição de seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, vastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, nós já vivemos desencarnados várias vezes. Aliás, a vida do espírito é mais perene do que a vida do encarnado. A gente já esteve na reticidade, né? Espíritos errantes antes de voltarmos aqui à Terra. Então, a gente sabe que existe vida ali. A gente tem isso vivenciado, aprendido no espírito, né? Então, a gente guarda essas ideias. Mas vem as teorias, vem o orgulho, vem o egoísmo, e a gente mistura tudo. Então, a gente precisa estudar essas ideias de uma forma correta, pura, sem misturar com conceitos equivocados. A gente precisa conhecer todos esses conceitos, todos esses estudos que a doutrina espírita nos traz, à luz do Evangelho, para que a gente possa fazer as boas escolhas e entender tudo o que se passa na nossa vida. Né? Ter essa certeza da vida futura muda a nossa vida, porque a gente sabe que o nosso sofrimento tem uma causa anterior ou nessa vida, sabe que o que passamos é uma oportunidade de quitação dessa dívida com as leis de Deus, o que vai trazer para nós uma felicidade, o que vai trazer para nós uma nova vida. É muito bom quando a gente deve alguma coisa, a gente conseguir quitar aquilo que devemos.
É muito bom quando a gente erra, ter o perdão e a oportunidade de refazer o que fizemos de errado, né? Então, o espírito, a gente tem isso dentro da gente, a gente sabe que é assim, mas, às vezes, esses preconceitos falseiam a ideia, são conceitos errados que a gente não pode deixar que nos absorvam e nós também não podemos colocá-los adiante. Quando a gente vai explicar alguma coisa do espiritismo para alguém, a gente tem que ter firme esses conceitos dentro de nós, também para não levar o outro, induzir o outro ao erro, né? É importante que a gente se mantenha sempre estudando. E nessa coisa das ideias novas, né, que o nosso mundo está passando por uma transformação, a gente estudou aí no EJE a geração nova, os sinais dos tempos. Tem uma parte que fala também das ideias inatas, eu vou terminar com ela, tá? Lá na Gênese. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Então, gente, esse processo de ter ideias inatas, né, e de sermos colaboradores nesse momento que a Terra está passando, é muito importante. Nós já nos retemperamos, nos fortalecemos os nossos conhecimentos, as nossas ideias, elas já foram retemperadas, estamos aqui, serão novamente, e voltaremos para colaborar nesse meio, né? Muitas das vezes isso é necessário, como ele coloca aqui, porque a vivência desse meio pode estar sombreando os nossos ideais, ofuscando o nosso conhecimento, atrapalhando um pouco o nosso desenvolvimento, por estar contaminado de ideias erradas, né, de coisas falseadas, e aí o espírito desencarna, vai ao mundo espiritual, fica um tempo estudando, né, se fortalecendo, se retemperando numa fonte pura, porque aqui, muitas das vezes, a fonte não está pura. Os conceitos estão equivocados, as ideias estão retrógradas no sentido de não serem ideias do Cristo, não serem ideias de solidariedade. Nessa parte da Gênese, os espíritos comentam que o mundo já progrediu bastante intelectualmente, mas que precisa muito na parte moral, na solidariedade, né, entre as pessoas, na vivência dos postulados cristãos, que são as verdadeiras ideias novas, né, a se trazer, a se vivenciarem aqui na Terra. E as pessoas vão para lá, para o mundo espiritual, e voltam com essas ideias inatas. Então, dentro delas estão as ideias que ela vinha fazendo ao longo das experiências terrestres e também se retemperaram lá no mundo espiritual. E voltam com essas ideias inatas de fé, tolerância e liberdade, né? E voltando para cá, o mundo está diferente, já caminhou um pouco mais, porque uma pessoa não caminha sozinha, o mundo, a coletividade vai caminhando, cada um tem seu progresso, né? Mas o progresso de cada um forma o progresso do mundo em que a gente vive, né? Então, essa pessoa que volta com o mundo com ideias melhores e mais puras, ela vai ter mais um campo melhor para difundir as suas ideias, né? E para melhorar e aprofundar as suas próprias. Então, isso é uma parte muito bonita, muito atual. A Gênese está lá no 100.800 e alguma coisa, mas é do dia de hoje, né? Que a gente está vendo essa situação toda que a gente está passando. É um convite para a gente agir com essas novas ideias de tolerância, né? De fé inabalável dos ideais do Cristo. E é isso. Terminei. Obrigada, gente.
Obrigada a você, Suzana. Muito legal. Tá bom, então